Você já parou para pensar como é possível um cantor vender milhões de discos, lotar estádios, viver rodeado de luxo, aparecer diariamente nos programas de TV mais famosos do país e, anos depois, não ter sequer onde morar? Essa é a dura realidade de muitos artistas brasileiros que, depois de conhecerem o auge, acabaram vivendo no esquecimento, enfrentando humilhações, dívidas milionárias, traições, empresários inescrupulosos, problemas com vícios e até casos de violência doméstica e tragédias que mudaram para sempre suas vidas. Neste vídeo você vai conhecer 13 cantores brasileiros que perderam absolutamente tudo. Gente que já viveu em mansões, dirigiu carros importados e foi tratado como verdadeiro Deus nos palcos, mas que hoje luta para sobreviver em condições inimagináveis. Você vai descobrir, por exemplo, a chocante história de uma estrela internacional que foi agredida pelo próprio marido e empresário, perdeu todo o seu patrimônio e acabou vivendo em uma chácara simples, longe de tudo o que já conquistou. Vai relembrar o caso de um sertanejo que chegou a ser um dos artistas mais bem pagos do Brasil, mas que depois de um acidente fatal passou a conviver com dívidas impagáveis e a dependência do apoio da própria mãe para pagar aluguel. Vai também se surpreender com um ex-astro teen que, no auge, recebia cachês altíssimos e vivia em hotéis de luxo, mas anos depois se viu pedindo ajuda nas redes sociais para não ser despejado. São histórias de glória e queda, de palcos iluminados e vidas marcadas pela escuridão, histórias que vão te deixar em choque. Então já deixa o seu gostei e se inscreve agora no canal, porque isso é fundamental para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Quanto mais você comenta, curte e se inscreve, mais vídeos como este chegam até você e mais gente descobre a verdade por trás das cortinas da fama. E se você puder apoiar ainda mais o nosso trabalho, use o recurso Super Thanks aqui embaixo. Qualquer contribuição ajuda demais a manter o canal vivo e trazendo conteúdos polêmicos e reveladores. Mas se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Deixe o seu comentário contando qual dessas histórias mais te surpreendeu, porque sua participação é essencial para a gente continuar. E não saia antes do final, porque a última revelação vai te impactar de um jeito que você jamais imaginou. Então prepare-se, porque o que você vai ver aqui não é novela, é a vida real, nua e crua e sem filtros. Número 1. Sidney Magal. Sidney Magal. Nascido Sidney Magalhães em 1950, no Rio de Janeiro, é um dos maiores ícones da música popular brasileira. Um artista que marcou as décadas de 70 e 80 com seu estilo inconfundível, sua voz potente e sua presença de palco explosiva. Cantor, ator e showman, Magal conquistou multidões com sucessos como Meu Sangue Ferve por Você, Sandra Rosa Madalena e Tenho. Canções que não apenas dominaram as paradas, como também se transformaram em verdadeiros clássicos da música romântica e popular. Com seu estilo extravagante, cheio de cores, brilho e sensualidade, ele criou uma imagem de galã latino que o diferenciava de todos os outros artistas da época, tornando-se um símbolo sexual e um fenômeno de popularidade. Seus shows eram lotados, sua agenda sempre cheia, e o dinheiro parecia não ter fim. Magal vivia o auge, participava de novelas, programas de televisão, fazia turnês pelo Brasil e exterior e estava sempre cercado de luxo, fama e reconhecimento. Era, sem dúvida, um dos nomes mais poderosos da música brasileira naquele período. Mas o tempo mostrou que nem mesmo o brilho de um artista tão carismático é eterno. Com a mudança do cenário musical nos anos 90, quando o sertanejo, o pagode e outros gêneros ganharam força, Magal começou a perder espaço no mercado. Os convites para grandes shows e programas de TV diminuíram, os contratos com gravadoras foram rareando e sua carreira passou a enfrentar altos e baixos. Além disso, o padrão luxuoso de vida que mantinha começou a pesar. Como muitos artistas, não tinha uma estrutura financeira sólida e viu seu patrimônio se reduzir com o tempo. Vieram então as crises financeiras que o obrigaram a repensar sua trajetória. Magal, que já havia vivido no auge do estrelato, passou a aceitar trabalhos menores, participações em programas de auditório, eventos corporativos e shows em espaços mais modestos, longe da grandiosidade dos anos 70 e 80. Paralelamente, enfrentou problemas de saúde que afetaram ainda mais sua carreira.
Magal sofreu com questões cardíacas e precisou passar por procedimentos médicos, o que o obrigou a desacelerar o ritmo de apresentações e a cuidar mais da própria vida pessoal. Apesar disso, nunca deixou de cantar, de se apresentar e de reinventar sua imagem. Participou de programas de talentos, atuou em novelas e peças de teatro e chegou até a se tornar um queridinho da televisão por seu jeito irreverente e bem-humorado. Mesmo sem o mesmo padrão luxuoso de antes, conseguiu se manter relevante e respeitado, provando que seu talento e carisma são atemporais. Hoje, Sidney Magal continua ativo, mesmo com uma vida mais discreta. Leva uma rotina simples, muito diferente dos tempos em que vivia cercado de luxo e extravagância, mas mantém sua paixão pela música e pela arte. Seu legado está consolidado como um dos grandes nomes da cultura popular brasileira, e ele segue como uma referência para novas gerações, seja pelo estilo único, seja pela trajetória marcada por altos e baixos. Magal é a prova viva de que a fama pode ser instável, mas o talento verdadeiro jamais desaparece. Número 2. Perla. Perla. Nascida Ermelinda Pedroso Rodrigues da Almeida, foi um verdadeiro fenômeno da música romântica nas décadas de 70 e 80. Paraguaia de nascimento, conquistou o Brasil e a América Latina com sua voz potente e suas versões de músicas internacionais, como as do grupo ABBA, que se tornaram grandes sucessos em português. Durante sua carreira, vendeu mais de 15 milhões de discos, lançou 25 álbuns, conquistou 11 discos de ouro e se tornou presença garantida em programas de televisão, rádios e festivais, além de ser uma das artistas mais requisitadas para bailes e shows em todo o país. Sua imagem estava em capas de revistas, sua música tocava nas festas de família e sua presença no palco era sinônimo de casa cheia. Perla parecia viver o auge eterno da fama, cercada de luxo, dinheiro e reconhecimento. Porém, a realidade pessoal era marcada por dor e violência. Casada com seu empresário, que também era seu marido, Perla sofreu anos de agressões físicas e psicológicas. Ele controlava cada detalhe de sua vida, desde as finanças até sua rotina, obrigando-a a cantar mesmo quando estava doente. A cantora chegou a fazer 3 cirurgias nos olhos em consequência das agressões. Seu dinheiro era administrado em uma conta conjunta e ela não tinha acesso ao patrimônio que ajudava a construir. Durante anos, foi usada como uma verdadeira máquina de faturamento, sem qualquer proteção ou liberdade. Quando finalmente conseguiu se libertar dessa relação, descobriu que já não tinha mais nada. Seu patrimônio havia desaparecido, sua saúde estava debilitada e sua vida emocional em frangalhos. Em pouco tempo, a artista que já foi tratada como ouro puro pela indústria fonográfica se viu vivendo em uma casa cheia de entulhos, doente e sem recursos. Sua situação só veio a público quando a mídia revelou sua decadência, o que mobilizou fãs e jornalistas a ajudá-la. Perla passou por tratamentos médicos, conseguiu melhorar sua saúde, mas jamais recuperou o brilho e a posição que já teve. Hoje vive em uma chácara, de forma simples, longe do luxo do passado. Faz algumas apresentações esporádicas, mais por amor à música do que por dinheiro, mantendo viva sua conexão com o público que ainda a reverencia. O contraste entre a estrela internacional que vendeu milhões de discos e a mulher que perdeu tudo por causa de abusos e má administração é devastador. Sua vida é um retrato cruel da vulnerabilidade dos artistas que, sem apoio emocional ou financeiro, podem ver todo um império se transformar em ruína. Perla segue como um símbolo de talento e resistência, mas também como um alerta de que a fama, por mais brilhante que seja, não garante proteção contra os golpes da vida. Número 3. Ricardo Costa. Polegar. Ricardo Costa foi um dos rostos mais conhecidos entre os adolescentes no final dos anos 80 e início dos 90, graças ao grupo Polegar, criado e lançado por Gugu Liberato. A boy band brasileira rapidamente virou febre, vendendo milhares de discos, aparecendo em todos os principais programas de TV e arrastando multidões em shows. Ricardo, baterista e vocalista, viveu uma juventude de sonhos, cachês altíssimos, hotéis luxuosos, seguranças particulares, viagens constantes e fãs enlouquecidas por onde passava. O grupo emplacou sucessos como Dá Pra Mim e Sou Como Sou,
que marcaram época e consolidaram a imagem de Ricardo como ídolo teen. Durante os anos dourados, parecia que o sucesso seria eterno, mas a realidade foi bem diferente. Com o declínio natural da febre polegar, a vida de Ricardo mudou radicalmente. Ele tentou seguir carreira solo e até investiu nos estudos, formando-se em direito, mas não exerceu a profissão. Sem novos sucessos musicais e sem uma estrutura de planejamento financeiro, viu sua vida desmoronar. Em 2014, revelou publicamente que não conseguia pagar o aluguel nem a pensão da filha, acumulando uma dívida de mais de R$120 mil. Desesperado, recorreu às redes sociais para pedir ajuda, mas em vez de apoio, foi atacado por pessoas que o acusaram de querer dinheiro fácil. As críticas o afetaram profundamente, levando-o a declarar que pensou em tirar a própria vida diante do desespero e da falta de perspectiva. Para sobreviver, aceitou empregos comuns e acabou se tornando chefe de cozinha em um restaurante, uma guinada radical para quem um dia foi ídolo nacional. Mesmo nesse novo trabalho, enfrentou desafios, tentando manter o negócio funcionando em meio a crises. Em 2022, voltou à TV para falar novamente sobre suas dificuldades e pedir apoio. Hoje, Ricardo leva uma vida simples, longe dos holofotes, mas com marcas profundas do que viveu no passado. Ele representa a face cruel da fama. Um jovem que viveu o auge cercado de luxo, mas que sem preparo e sem o apoio necessário, acabou mergulhado em dívidas e julgamentos, sobrevivendo com esforço em uma realidade completamente diferente. Número 4, Renner, Ricken Renner, cujo nome verdadeiro é Ivair dos Reis Gonçalves, nasceu em Brasília e desde muito cedo demonstrava interesse pela música, participando de eventos locais até formar a dupla Rick and Renner, que se tornaria uma das mais icônicas da música sertaneja nos anos 90 e 2000. A dupla explodiu com músicas como Ela é Demais, Fim de Semana, Filha e muitas outras que não apenas dominaram as rádios, como também se tornaram verdadeiras trilhas sonoras da vida de milhares de brasileiros. No auge, Rick and Renner vendiam milhões de discos, faziam turnês nacionais e internacionais e recebiam cachês milionários. Era comum que a dupla lotasse arenas e casas de show, chegando a fazer mais de 20 apresentações em um único mês, algo que lhes rendia uma vida de alto padrão, com direito a mansões luxuosas, carros importados e uma rotina cercada de fama e glamour. Renner, carismático e dono de uma voz marcante, conquistava multidões e parecia viver um sonho impossível de terminar. No entanto, a realidade foi se transformando com o passar dos anos. A primeira separação da dupla ocorreu em 2011, e embora tenham tentado voltar a trabalhar juntos, a chama já não era a mesma. As dívidas, os problemas pessoais e a pressão do mercado começaram a pesar. Entre 2015 e 2018, Renner passou a relatar em entrevistas que vivia em um apartamento simples cujo aluguel era pago por sua mãe. Aquele cantor que um dia recebia cachês altíssimos confessava depender da família até para manter uma moradia digna. Mas o maior abalo foi um acidente de carro no qual ele se envolveu e que resultou em 2 vítimas fatais. Condenado pela justiça, Renner foi obrigado a pagar uma indenização de R$1,5 milhão às famílias das vítimas, valor que nunca conseguiu quitar. Seus bens foram penhorados, seu patrimônio desapareceu e a pressão judicial tornou sua vida um verdadeiro pesadelo. Paralelamente, Renner enfrentava problemas sérios com álcool e outras substâncias, vícios que afetaram sua imagem e sua saúde. Aquele artista aclamado, que já foi exemplo de sucesso, passou a ser notícia por escândalos e dificuldades. As oportunidades de shows diminuíram drasticamente e o cantor passou a viver de forma discreta, sem agenda lotada, sem os luxos do passado e com a constante necessidade de apoio da família. Mesmo assim, Renner tenta se manter na música, aparecendo em eventos menores e mantendo contato com os fãs que ainda o apoiam, mas o contraste com o passado é devastador. Ele é hoje um retrato vivo de como a fama pode ser instável, de como acidentes, vícios e má gestão podem destruir uma carreira milionária e de como, em pouco tempo,
Se pode passar de palcos grandiosos para a dura realidade de depender da ajuda dos outros para sobreviver. Número 5. PP, Banda Cara Metade. PP, integrante fundador da banda Cara Metade, é outro exemplo claro de artista que conheceu o topo do sucesso e depois viu tudo desmoronar. A banda surgiu nos anos 90 e rapidamente conquistou o público com o hit Morango do Nordeste, que virou febre nacional, tocando em rádios, festas e programas de televisão de todo o país. O grupo foi um sucesso de vendas, recebeu disco de ouro e fazia shows lotados por todo o Brasil, com cachês altos e prestígio junto às grandes gravadoras, incluindo a Sony Music. PP, que inclusive foi o responsável por batizar a banda, viveu intensamente essa fase, desfrutando de viagens, fama e reconhecimento. No auge, era comum vê-lo em programas de horário nobre, concedendo entrevistas e sendo tratado como celebridade. Porém, no início dos anos 2000, tudo começou a ruir. Após desentendimentos internos, PP e o cantor Vavá deixaram a banda, e a carreira individual de PP não conseguiu decolar. Sem o apoio do grupo e sem novos sucessos, sua vida financeira começou a declinar. Anos mais tarde, revelou publicamente que precisou trabalhar como supervisor de obras e, em seguida, como porteiro em um prédio no litoral de São Paulo para sobreviver. Um contraste brutal com o glamour que já havia vivido. Ele mesmo afirmou que nunca chegou a ver de fato o dinheiro movimentado pela banda, insinuando que os lucros ficaram nas mãos de empresários e intermediários. Em 2013, quando o grupo tentou um retorno, PP foi excluído do contrato e ficou sem poder de decisão. Só receberia caso houvesse lucro, o que não aconteceu. Sentindo-se injustiçado, entrou na justiça em busca de direitos trabalhistas, mas perdeu a ação e ficou sem amparo. Em entrevistas emocionadas, desabafou sobre a tristeza de ter vivido momentos de brilho e depois não conseguir suportar o peso da queda. Disse que não buscava dinheiro fácil, apenas uma oportunidade para voltar a cantar e mostrar seu talento. Sua história chamou a atenção pela força do contraste. De um palco cheio e do sucesso absoluto para a realidade de trabalhar como porteiro e depender de favores. Número 6. Sol. Sandra dos Vales Reis. Sandra dos Vales Reis, conhecida artisticamente como Sol, foi um verdadeiro fenômeno da música brasileira nas décadas de 80 e 90. Com uma mistura de inocência, sensualidade e uma voz marcante, conquistou o Brasil inteiro e depois o mundo, tornando-se uma estrela internacional. No auge, seus discos batiam recordes de vendas, seus shows eram lotados e ela ainda conseguiu algo raro para artistas brasileiros da época: consolidar carreira no Japão, onde permaneceu por 10 anos, cantando em 7 idiomas e sendo aclamada pelo público oriental, que lhe deu o apelido de Musa do Imperador. Sua trajetória era marcada pelo luxo e pela glória, vivendo em coberturas no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, e cercada de status e reconhecimento. A cada lançamento, sua imagem era projetada na mídia como símbolo de sucesso e beleza, e sua vida parecia estar no auge. No entanto, o retorno ao Brasil marcou o início de sua queda. Tentou retomar a carreira no cenário nacional, mas não conseguiu emplacar novos sucessos, e a distância dos holofotes fez com que sua imagem se apagasse. Em 2016, concedeu uma entrevista emocionada na qual revelou que estava falida, sem condições financeiras para viver e morando em uma pensão. Foi um choque para quem a conhecia apenas pela figura glamurosa que havia sido. Em 2021, se envolveu em uma disputa judicial ao processar a cantora Gretchen, alegando ter sido citada de forma pejorativa em sua biografia. Sol exigia a indenização de R$1 milhão e a retirada do livro de circulação, mas perdeu a causa, acumulando mais frustrações. Em um depoimento dramático, relatou a dor de ser despejada e de ver estranhos retirando seus pertences de dentro de casa, descrevendo a cena como um pesadelo do qual não conseguia acordar.
A artista, que já foi admirada por multidões, se viu implorando por apoio e enfrentando a humilhação de perder tudo. Hoje, vive longe do luxo que a cercava, em condições simples, sobrevivendo de maneira discreta e ainda lutando por reconhecimento. Sua história é um retrato cruel de como o brilho da fama pode se apagar de maneira rápida e devastadora, deixando apenas memórias de tempos de glória que nunca mais voltaram. Número 7. Kátia, apadrinhada por Roberto Carlos, Kátia de Oliveira, também conhecida como Kátia Regina, é lembrada como uma das vozes mais doces e emocionantes da música romântica brasileira. Deficiente visual desde o nascimento, ela nunca deixou que sua condição fosse um obstáculo para seguir seus sonhos. Na década de 80, foi descoberta e apadrinhada por ninguém menos que Roberto Carlos, o maior ícone da música romântica do país, o que abriu portas para uma carreira que parecia destinada ao sucesso. Kátia conquistou o público com sua interpretação sensível e com músicas que tocavam fundo no coração de quem as ouvia. Entre seus maiores sucessos está Qualquer Jeito, uma adaptação de Bem, de Roberto e Erasmo Carlos, que se tornou um clássico e até hoje é lembrada como uma das mais belas canções românticas da época. Sua carreira foi marcada por prêmios, discos de ouro, platina e até diamante, além de apresentações internacionais que a projetaram para além das fronteiras do Brasil. Kátia também gravou em espanhol, levando sua voz para países da América Latina, e era presença constante em programas de TV, rádios e festivais. Era uma artista respeitada, aclamada e muito querida pelo público, conquistando não apenas pelo talento, mas também pelo carisma e pela história de superação. No entanto, após lançar seu último álbum em português em 1994, tomou uma decisão surpreendente. Se afastou da música para se dedicar à causa dos deficientes visuais. A escolha, embora nobre, significou também o fim de sua trajetória como grande estrela da música nacional. A ausência dos palcos a afastou gradualmente dos holofotes, mas ainda era lembrada com carinho por seus fãs. O golpe mais duro, porém, veio em 2017 com a morte de sua mãe, com quem tinha uma ligação fortíssima. A perda abalou profundamente Kátia, mergulhando-a em uma depressão severa que até hoje é um desafio. Sem forças emocionais para retomar a carreira, ela passou a viver com o pai em uma rotina simples e sem luxos, totalmente diferente da vida movimentada que levava nos anos de glória. Aos 61 anos, Kátia leva uma vida modesta, longe dos palcos e dos holofotes, mas ainda é lembrada como uma das maiores vozes românticas do Brasil, símbolo de talento e resistência. Sua história é a prova de que a fama não é eterna e de que, por trás das luzes, os artistas também enfrentam dores e perdas como qualquer outra pessoa. Número 8. Pepe e Neném foram um fenômeno da música brasileira no final dos anos 90. As irmãs gêmeas conquistaram o público com sua voz afinada, energia contagiante e uma história de vida marcada por superação. De origem humilde, fugiram de casa aos 16 anos para escapar da violência do pai e começaram a trilhar o caminho artístico em busca de um futuro melhor. Em 1999, lançaram seu primeiro álbum, que rapidamente alcançou sucesso estrondoso, vendendo mais de 200 mil cópias e garantindo disco de ouro. Com músicas como Mania de Você, se tornaram queridinhas do público e frequentaram os principais programas de televisão do país, com cachês altos e shows lotados. Durante um tempo, pareciam destinadas a se consolidar como uma das duplas mais importantes da música pop brasileira. Porém, a carreira começou a desandar cedo. O segundo álbum lançado não repetiu o sucesso do primeiro e foi considerado um fracasso comercial. Além disso, as irmãs descobriram que haviam sido enganadas por um empresário que cobrava altos cachês dos contratantes, mas entregava a elas apenas uma pequena parte, ou simplesmente ficava com todo o dinheiro. Esse golpe financeiro foi devastador, pois além de perderem recursos, perderam também a confiança e a estrutura necessária para manter o auge.
A partir daí, os convites diminuíram. As rádios deixaram de tocar suas músicas e a grande mídia parou de dar destaque à dupla. Mesmo assim, elas não desistiram. Continuaram cantando, mas os shows se restringiram a boates e casas noturnas, principalmente do circuito LGBT, com cachês muito menores. Em 2012, assumiram publicamente sua homossexualidade, uma decisão que trouxe apoio de parte do público, mas que não foi suficiente para devolver o espaço perdido na grande mídia. Em 2021, a situação chegou ao extremo. Sem dinheiro, sem oportunidades e à beira da miséria, Pepe e Neném fizeram um apelo público emocionante, dizendo que haviam perdido tudo e estavam prestes a morar na rua. Venderam o que tinham e revelaram que até pensaram em roubar para sobreviver, mas decidiram lutar pelo que realmente amavam: cantar. Pediram apenas uma chance de mostrar seu talento novamente, não dinheiro fácil. O pedido comoveu muitas pessoas, mas deixou clara a dureza da realidade enfrentada por artistas que um dia foram estrelas e acabaram esquecidos. Número 9. Belchior. Belchior foi um dos maiores nomes da música popular brasileira, um cantor e compositor que revolucionou a MPB com sua poesia direta, crítica social e visão profunda da vida. Nascido em Sobral, no Ceará, destacou-se no cenário nacional nos anos 70, ao lado de outros artistas cearenses, e, em 1976, lançou o álbum Alucinação, uma das obras mais marcantes da música brasileira, com clássicos como Apenas um Rapaz Latino-Americano, Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida. Belchior se tornou uma referência. Suas letras ecoavam a angústia e os sonhos de uma geração inteira. Durante as décadas de 70, 80 e 90, ele construiu uma carreira sólida, lotando shows, vendendo milhares de discos e se tornando presença constante em rádios e programas de TV. Era respeitado por artistas e intelectuais e consolidou sua imagem como um dos maiores letristas do país. No entanto, a partir de 2005, sua vida entrou em um caminho inesperado e misterioso. Belchior simplesmente desapareceu. Cancelou shows, deixou contratos e família para trás, abandonou bens e passou a viver como um nômade. Reportagens revelaram que ele trocava de endereço constantemente, muitas vezes sem pagar aluguel, vivia em casas de amigos ou até em instituições de caridade. Suas filhas entraram com ações judiciais contra ele por abandono, suas contas foram bloqueadas e sua vida virou um mistério para o público. Enquanto suas músicas continuavam a ser celebradas e cantadas por novas gerações, Belchior sumia dos holofotes, dando origem a uma aura quase lendária em torno de seu nome. Poucos entendiam os motivos de seu isolamento, mas o fato é que o gênio da MPB passou seus últimos anos em condições humildes, distante da glória que havia conquistado. Em abril de 2017, aos 70 anos, Belchior faleceu vítima de um aneurisma cerebral. Número 10. Bartô Galeno. Bartô Galeno foi um dos maiores representantes da música brega romântica no Brasil, um cantor que marcou gerações com letras sofridas e uma voz inconfundível. Seu maior sucesso, No Toca-Fita do Meu Carro, lançado em 1978, se transformou em um hino dos apaixonados e colocou seu nome definitivamente na história da música popular brasileira. Durante as décadas de 80 e 90, Bartô percorreu todo o país fazendo shows, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde era aclamado como um ídolo. Seus discos vendiam bem, sua presença em festas populares era constante e seu nome se manteve vivo por muitos anos como símbolo de romantismo e simplicidade. Diferente de muitos artistas de um único hit, ele conseguiu sustentar uma carreira estável por mais de 2 décadas, participando inclusive de grandes eventos nacionais, como a Virada Cultural Paulista de 2009. No auge, tinha respeito e prestígio, mas o tempo, os problemas pessoais e de saúde começaram a mudar sua trajetória.
Em 2013, um episódio chamou a atenção de fãs e imprensa. Bartô simplesmente não apareceu em um show. Depois ficou claro que havia passado o dia bebendo com amigos e acabou embriagado, sem condições de se apresentar. O episódio foi um choque, mas apenas o início de uma fase muito difícil. Logo em seguida, descobriu-se que ele tinha sérios problemas de saúde. 95% de suas artérias estavam entupidas, precisando de 2 cirurgias de alto risco. Durante esse período, enfrentou uma depressão profunda, chegando a acreditar que nunca mais conseguiria cantar. O artista que um dia fez multidões se emocionarem com suas canções, passou a viver com medo de não poder mais subir aos palcos. Depois das cirurgias e de uma recuperação longa e dolorosa, Bartô tentou voltar, mas sua realidade já não era a mesma. De grandes palcos e multidões, ele passou a cantar para plateias pequenas, em bares e clubes de bairro. A mídia deixou de falar dele, a indústria musical seguiu em frente e o nome que já foi sinônimo de romantismo virou lembrança nostálgica para seus fãs mais fiéis. Apesar disso, Bartô nunca desistiu. Ele segue cantando, mesmo que em condições muito mais modestas, mantendo viva a ligação com o público que ainda o acompanha. Sua história é um exemplo da resistência do artista popular que, mesmo após os golpes da vida, continua encontrando forças para se manter fiel àquilo que ama. Número 12. Roy Rosselló, Menudo. Roy Rosselló viveu uma das fases mais intensas e luxuosas que um artista adolescente poderia imaginar nos anos 80. Como integrante do Menudo, uma das boy bands mais famosas da América Latina e do mundo, Roy experimentou ainda muito jovem a sensação de ser ídolo internacional. O grupo arrastava multidões, vendia milhões de discos e acumulava prêmios. E Roy, com seu carisma e beleza, tornou-se rapidamente um dos favoritos do público. Durante sua permanência no grupo, gravou 8 álbuns que juntos ultrapassaram a marca de 24 milhões de cópias vendidas. Uma conquista que garantia não apenas reconhecimento, mas também cachês milionários e uma vida de luxo. No auge, viajava constantemente, morava em hotéis de alto padrão, tinha seguranças particulares e era recebido por fãs histéricas em aeroportos. Participou de programas de TV em diferentes países, incluindo o Brasil, onde o grupo Menudo tinha uma legião de seguidores. Mas, como muitas histórias do show business, a trajetória de Roy tomou outros rumos quando deixou o grupo em 1986. Ele tentou seguir carreira solo, participou de novelas e até investiu em empreendimentos próprios, mas nada chegou perto do sucesso que viveu no Menudo. Em 1987, casou-se com a apresentadora brasileira Mara Maravilha, casamento que chamou a atenção da mídia, mas durou pouco. Com o passar dos anos, Roy se afastou da grande mídia, enfrentou problemas financeiros e tomou decisões equivocadas que o levaram a perder o padrão de vida conquistado. Um dos episódios mais marcantes ocorreu em 2014, quando ele participou do reality show A Fazenda, no Brasil. Durante sua participação, teve a prisão decretada por não pagar pensão alimentícia, sendo retirado do programa pelas autoridades. Ele chegou a quitar o valor devido e voltou ao jogo, mas foi eliminado logo em seguida. Esse episódio manchou ainda mais sua imagem e mostrou ao público que aquele ex-ídolo já não vivia o glamour de outrora. Tentou abrir negócios como uma lanchonete em Porto Alegre, mas não conseguiu sustentar o empreendimento. Em entrevistas, Roy chegou a declarar que todo o dinheiro conquistado na época do Menudo havia desaparecido e que não possuía sequer uma casa própria. Atualmente, vive de maneira simples, atuando como missionário religioso, buscando paz espiritual e um recomeço longe das câmeras. Número 12. Roy Rosselló, Menudo. Roy Rosselló viveu uma das fases mais intensas e luxuosas que um artista adolescente poderia imaginar nos anos 80. Como integrante do Menudo,
uma das boy bands mais famosas da América Latina e do mundo, Roy experimentou ainda muito jovem a sensação de ser ídolo internacional. O grupo arrastava multidões, vendia milhões de discos e acumulava prêmios, e Roy, com seu carisma e beleza, tornou-se rapidamente um dos favoritos do público. Durante sua permanência no grupo, gravou 8 álbuns que juntos ultrapassaram a marca de 24 milhões de cópias vendidas. Uma conquista que garantia não apenas reconhecimento, mas também cachês milionários e uma vida de luxo. No auge, viajava constantemente, morava em hotéis de alto padrão, tinha seguranças particulares e era recebido por fãs histéricas em aeroportos. Participou de programas de TV em diferentes países, incluindo o Brasil, onde o grupo Menudo tinha uma legião de seguidores. Mas, como muitas histórias do show business, a trajetória de Roy tomou outros rumos quando deixou o grupo em 1986. Ele tentou seguir carreira solo, participou de novelas e até investiu em empreendimentos próprios, mas nada chegou perto do sucesso que viveu no Menudo. Em 1987, casou-se com a apresentadora brasileira Mara Maravilha, casamento que chamou a atenção da mídia, mas durou pouco. Com o passar dos anos, Roy se afastou da grande mídia, enfrentou problemas financeiros e tomou decisões equivocadas que o levaram a perder o padrão de vida conquistado. Um dos episódios mais marcantes ocorreu em 2014, quando ele participou do reality show A Fazenda, no Brasil. Durante sua participação, teve a prisão decretada por não pagar pensão alimentícia, sendo retirado do programa pelas autoridades. Ele chegou a quitar o valor devido e voltou ao jogo, mas foi eliminado logo em seguida. Esse episódio manchou ainda mais sua imagem e mostrou ao público que aquele ex-ídolo já não vivia o glamour de outrora. Tentou abrir negócios, como uma lanchonete em Porto Alegre, mas não conseguiu sustentar o empreendimento. Em entrevistas, Roy chegou a declarar que todo o dinheiro conquistado na época do Menudo havia desaparecido e que não possuía sequer uma casa própria. Atualmente, vive de maneira simples, atuando como missionário religioso, buscando paz espiritual e um recomeço longe das câmeras. Número 13. Lairton dos Teclados. Lairton dos Teclados é um dos exemplos mais emblemáticos de como a fama pode surgir de forma meteórica e desaparecer quase na mesma velocidade. Nascido no Maranhão, Lairton começou sua trajetória na música ainda jovem, tocando em pequenos eventos e festas locais, até que no final dos anos 90 lançou a canção Morango do Nordeste, que se tornou um verdadeiro hino popular no Brasil. A música rapidamente invadiu as rádios, festas de casamento, aniversários e programas de televisão, tornando-se um dos grandes sucessos da década. Com mais de 350 mil cópias vendidas de seu álbum de estreia, um número impressionante para a época, Lairton se consagrou como um dos nomes mais populares da música romântica nacional. A fama trouxe convites para participar de programas em rede nacional, shows lotados em várias regiões do país e um reconhecimento que ele jamais havia imaginado conquistar. No auge, Lairton fazia turnês intensas, chegando a se apresentar em diferentes estados no mesmo final de semana, vivendo em uma rotina de hotéis, viagens aéreas e cachês altos. O público, especialmente no Norte e Nordeste, abraçou o cantor como um verdadeiro ídolo. Entretanto, a mesma rapidez que trouxe o sucesso também foi implacável ao retirá-lo dos holofotes. Após o estouro de Morango do Nordeste, Lairton lançou outros discos, mas nenhum alcançou o mesmo impacto. As rádios deixaram de tocar suas músicas, os convites para programas de TV diminuíram, e a agenda que antes estava cheia passou a ter apenas 3 ou 4 shows mensais em cidades menores, principalmente no interior. A justificativa pública era que ele queria diminuir o ritmo, mas todos sabiam que o interesse da mídia e do público já não era o mesmo. A vida de luxo e de grandes eventos se transformou em apresentações modestas, sem o glamour dos tempos de auge.
Hoje, aos 51 anos, Laerton vive em sua cidade natal, levando uma vida simples, sem ostentação. Ainda se dedica à música, mas em uma escala muito menor, se apresentando em festas regionais e eventos pequenos. Apesar das dificuldades, mantém a paixão pela arte e pelo contato com o público, mesmo que o brilho da fama tenha se apagado.